Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao perfil do Face.Mossoró. Hoje teremos uma live tratando sobre direitos e deveres dos empregados domésticos. Teremos como convidada a doutora Olívia Campos, advogada, e também professora universitária de Direito do Trabalho. Então vamos estar falando com uma pessoa qualificada para poder tirar as dúvidas, comentar todas as participações que todos possam vir a ter. Olá, doutora Olívia, boa noite mais uma vez, né? Noite. Seja muito bem-vinda. Para nós que fazemos o Face.Mossoró, é um grande prazer tê-la aqui conosco. Nós hoje vamos falar um tema de muita relevância, dos mais polêmicos também, né? Nós vamos falar sobre direitos e deveres de empregados domésticos. É um tema interessante porque muita gente tem dúvida. Houve uma alteração legislativa relativamente recente, em algumas relações ainda não se adaptaram a ela, né? Mas é muito importante que se siga o que está previsto em lei para evitar problemas futuros. Os empregados domésticos, nós temos uma relação quase que familiar, que convive conosco diariamente, dentro da nossa família. E é muito importante que a gente, mantendo o direito e deveres desses trabalhadores em dia, que nós possamos ter uma relação mais humanizada, uma relação menos conturbada até. Então, doutora Olívia, vamos iniciar aí. Eu queria que você nos falasse, logo de início, quem é considerado empregado doméstico. Porque às vezes nós temos alguns prestadores de serviço que prestam serviço nas nossas residências e nós não conseguimos identificar se precisamos assinar carteira, se aquele trabalhador já tem determinados direitos, a férias, a 13º, porque não sabemos se ele de fato é considerado empregado doméstico ou não. Então, o que faz caracterizar a existência de uma relação de emprego doméstico? Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz, né, de participar dessa live, pelo empreendimento em si, pelo Facebook, por estar com você, né, meu colega de faculdade, e ainda é um tema que realmente eu gosto muito. Além do direito do trabalho ser a área do direito que eu sou mais apaixonada, na verdade, em especial da empregada doméstica, né, do empregado doméstico, porque justamente por ter muita mudança recente, alguns direitos foram conquistados há tão pouco tempo. Eu até gosto, quando eu vou falar disso, de fazer aquela analogia de que vem aquele sentimento desde a escravidão, na verdade, né? Daquele trabalhador que sempre foi colocado em segundo plano. E essa ideia de trazer a ele direitos mais próximos, qualquer coisa que minha cachorrinha tá aqui do lado, ela vira e mexe, se mete na live. Mas Diga que ela é bem-vinda. Só avisando que pode ser que saia um latidozinho ou uma intromissão, que ela tá bem aqui do lado. E essa questão do empregado doméstico, você pontuou bem, porque são pessoas que estão dentro das nossas casas, né? E lá na casa do trabalho, às vezes a gente até brinca que às vezes as audiências, quando vem envolver empregado doméstico, dá um tom de direito de família. Porque participa da intimidade, a gente nota que os conflitos, eles vão além daquela discussão de remuneração, de salário, de jornada. Ele envolve realmente uma parte emocional. Eu acho que se torna até mais delicado da gente tratar. Então, é muito bacana que se tenha os cuidados justamente para evitar esse desgaste, que além do desgaste financeiro, eu acho que gera um desgaste emocional muito grande, né? A relação com o empregado doméstico, ele gera isso. E começando, foi interessante você trazer isso do que é o emprego doméstico, é porque a gente sempre relaciona como se fosse a única coisa, fosse a empregada doméstica, né? Então, as pessoas às vezes têm essa ideia de que quando a gente fala em emprego doméstico, empregado doméstico, seria exclusivamente a empregada doméstica, aquela que vai fazer a limpeza, auxiliar no serviço de casa. Quando, na verdade, vem englobar todo aquele que venha prestar um serviço sem uma finalidade lucrativa, né? No âmbito da sua residência. E aí vai estar a pessoa que faz a limpeza, pode estar
uma governanta, vai estar um motorista, um jardineiro, dependendo do tamanho da sua casa, do porte, né, das suas necessidades, vem a abranger muito mais pessoas, né, muito mais trabalhadores do que a simples pessoa que faz a limpeza da casa, embora ela também se enquadre, né, o que a gente chama de empregada doméstica, ela vai estar enquadrada, mas o leque ele é mais amplo porque vai abranger justamente a ideia do serviço, que haja uma habitualidade, que aí isso veio justamente em 2015, quando se estabeleceu a quantidade de vezes por semana, né? Porque antes tinha 3 vezes, 4 vezes, justamente para se enquadrar na questão da habitualidade. E aí ficou, com a lei de 2015, ficou estabelecido que acima de 2 vezes por semana já configuraria essa habitualidade que geraria a relação de emprego, né? Vai ter a parte da onerosidade, estaria isso a habitualidade. Para configurar, né, a questão do empregado doméstico diferente do empregado comum, tem essa questão do serviço que ele está prestando no âmbito doméstico não tem uma finalidade lucrativa, que é justamente para a ideia da convivência, do que venha a manter a organização domiciliar. Eu falo muito, Jonas. Não, foi excelente. Eu vou até complementar aqui que isso aqui não é uma entrevista, não é meio que um bate-papo mesmo, viu, Olivia? Fico muito à vontade. Com relação ao que você acabou de falar, eu também já fui professor de Direito do Trabalho, né? Você sabe disso. Já dividimos turmas. Já dividimos turmas, exatamente. Inclusive já teve aqui Eduardo Silvério, Dudu aí, ele já disse aí 2 mestres. Eu não fui professor do Dudu, mas tenho uma proximidade com ele, eu sei que ele foi seu aluno. Foi meu aluno queridíssimo. Então, só complementando, que eu normalmente, em sala de aula, eu dava 2 exemplos clássicos para mostrar que não é o tipo de serviço que é desenvolvido, é aquele estereótipo que vai caracterizar uma relação de emprego doméstico. Não é simplesmente você fala empregado doméstico, vem na sua cabeça uma pessoa limpando uma casa, né? Fazendo comida ou algo desse tipo. Você pode ter pessoas que desenvolvam esse tipo de atividade, de limpeza, de cozinhar, que não seja empregado doméstico, porque desenvolve como uma atividade com finalidade lucrativa. Até eu dou um exemplo que tem uma empresa que eu advogava que mantinha um apartamento com 2 engenheiros. E tinha uma cozinheira, uma pessoa que limpava, que não era considerada empregado doméstico, porque o empregador dela era uma pessoa jurídica. Então, assim, para ser empregado doméstico, tem que o empregador ser uma pessoa física, ser os serviços voltados para uma família e não para uma empresa. Tem que manter essa questão de mais de 2 dias e também não pode ter a finalidade lucrativa. Também tem situações que, por exemplo, eu tenho todo um ambiente como se fosse uma casa, a pessoa cuida de uma casa, mas de repente eu utilizo aquela casa como um pensionato. Recebo na minha casa 2, 3 estudantes de fora que me pagam. Então, aquela pessoa que está desenvolvendo aquela atividade, por mais que seja na casa, ela desenvolve como uma atividade com fins lucrativos. Então, o que vai caracterizar mesmo é a não finalidade lucrativa, não é isso? E de ser prestado para a pessoa física, para a família, voltado realmente para a família. Eu já vi caso que houve problema porque registrou como empregado doméstico, mas no âmbito da residência tinha bolos. Fazia bolo para venda de bolo, usava, né? Exato. Usava aquela mão de obra para confecção do bolo, que tinha um retorno financeiro, né? Já e aí acaba descaracterizando. Aí justamente o problema era justamente esse, né? Anotou como empregado doméstico, mas a mão de obra era utilizada para lucro, né? Tinha uma finalidade lucrativa ali. Então, desconfigurava também essa questão do emprego doméstico. Para a maioria das pessoas que não é da área do direito, a grande dúvida é o que a lei de 2015, a lei complementar 150, veio a sanar, que era quantas vezes por semana eu posso contratar uma diarista, né? Que ela não caracteriza um vínculo doméstico, um vínculo de empregado, não um vínculo empregatício. Que até então era subjetivo. Se falava em continuidade, havia um juiz que falavam que um dia por semana, mas se fosse toda semana já dava, tinha outros juízes que diziam que não, que tinha que ser 2, 3 ou 4, e aí variava muito.
e a gente tinha uma insegurança muito grande. A partir de então, nós passamos a ter uma segurança, podemos dizer algo objetivo, até 2 vezes por semana não é empregado. E a partir de 3, pode ser, desde que preencham todos os outros requisitos. Não é isso? Concorda, doutora Olivia? Perfeito, Jonas. Exatamente Excelente, isso. então. Aí me diga uma coisa, doutora Olivia, tem outra dúvida que com certeza chega muito para você, chega muito para mim, talvez seja dúvida de alguns das pessoas que estão nos assistindo. Eu só queria registrar que Soriedna já entrou aqui, que a dica foi dela, do tema da live, falou comigo, que queria que a gente falasse de direitos e deveres dos empregados domésticos. Então, seja bem-vinda, Soriedna, e todos os demais que estão participando. Olivia, me diga uma coisa. Tem que assinar a carteira do empregado doméstico? Como é que isso faz? Qual é a burocracia? Quais são as dificuldades? Não, com certeza. É uma coisa que todo mundo pergunta, porque acha que por ser um serviço mais simples, mais íntimo, não haveria. E perguntam muito assim: tem algum jeito de eu fazer para não assinar, né? Sempre busca a pergunta de eu queria um jeito que eu não precisasse assinar. Mas, na verdade, não tem a forma realmente legal, né? É que haja a anotação da carteira de trabalho a partir do momento que realmente configura, preenche os requisitos para fechar a relação de emprego. É essencial que isso esteja retratado na carteira de trabalho, né? Na CTPS. Existe o Simples Doméstico, né? Que foi justamente com a legislação de 2015 que veio a instituir já para facilitar a ideia do empregador, como ele não é uma empresa, ele não vai ter uma série de empregados para não ser tão complexo essa forma de contratação, foi criado o Simples Doméstico, onde através de uma única guia, né, ele se cadastra no E-Social, e aí, através do E-Social, desse valor que ele paga nessa guia, vai estar incluída a previdência da empregada doméstica, até para poder contar tempo de benefício, né? Se ela adoecer, poder receber auxílio-doença, para um dia se aposentar, vindo a engravidar, ter direito à licença gestante. Então, vai estar abrangido nisso aí, como também vai estar junto dessa mesma guia do Simples do empregado doméstico, a questão do FGTS, né? Que é um direito recente da empregada doméstica. Embora os trabalhadores em geral já tivessem direito ao FGTS há muito tempo, a empregada doméstica só passou a ter direito a partir de 2015, né? E o empregador ele vai recolher tudo nessa única guia, né? Ele faz o cadastro no E-Social e aí ele passa a pagar essa guia, né? Mensalmente, e é feito o recolhimento. Uma coisa que eu acho bem interessante, Jonas, é com relação à multa do FGTS, né? Porque o trabalhador normal, eu não gosto nem de usar esse termo, estou tentando procurar porque a empregada doméstica, ela é um empregado que eu até digo, é para ser mais valorizado ainda, né? Eu vou dizer que ela é mais especial porque está dentro da casa da gente. Mas se pensa que onera muito, de repente você fazer o desligamento e o empregador ter que desembolsar 40% daquele FGTS, às vezes o contrato é longo, dele não ter aquele dinheiro como acontece numa empresa para pagar, né, a multa dos 40%. Então, nessa mesma guia, que ele recolhe os 8% do FGTS, recolhe a Previdência, ele vai recolher 3,2% também de uma indenização pela rescisão do contrato de trabalho. E aí, quando essa rescisão ocorre, se ela se der sem justa causa e que não seja pedido, que seria o caso que caberia a multa dos 40%, o empregado, a empregada, né, ela vai e recebe essa indenização. Então, ela vai estar assistida. E se for pedido de demissão ou justa causa, que no caso ela não teria direito à multa dos 40%, esse valor ele é devolvido para o empregador. Então, ficou bem fechado, ficou resguardado, né, de uma forma para não sair tão oneroso, já que realmente é um empregado que é mantido no âmbito doméstico, não vai ter aquele caráter de lucro. Então, eu acho que o legislador foi muito feliz nisso, de ter esse cuidado de não onerar tanto, mas também garantir um direito para o empregado, né? Então, assim, a anotação da carteira tem que existir.
justamente é dessa anotação que vai decorrer o direito à previdência, o direito ao FGTS e esse empregado poder ter a mesma dignidade de todos os outros trabalhadores. As pessoas se assustam achando que é algo muito complexo. Vou ter que anotar a carteira, vou ter que contratar isso, fazer inúmeras coisas. Então, assim, a anotação ela é necessária, ela é essencial, ela é muito importante, porque é ela que vai assegurar uma série de direitos, de série de garantias e a própria dignidade, né? Aquela pessoa que está dentro da casa da gente vai poder ter um trabalho realmente digno. Então, essa anotação ela deve ser feita. Agora, a legislação ela possibilitou facilidades, é mais simples, né? Até o nome que traz para isso, né? De poder facilitar e até mesmo desonerar, né? Eu não vou negar, existe um ônus, né? Que a gente sempre diz que quando você contrata alguém, você não está contratando para pagar só a remuneração da pessoa. Existem os encargos por trás daquilo e isso deve ser pensado, sim. Não acho que deva ser uma justificativa para você fragilizar a relação de emprego a existência dessas garantias, mas que elas devem ser ponderadas. Então, você tem, sim, a obrigação, né, de fazer o registro na carteira do empregado e, através desse registro, que ele vai ter vários direitos garantidos, né? Mas é uma forma também mais simples do que o empregado que não vai estar no âmbito doméstico. A ideia é justamente não obrigar a contratar um contador e tal, para não tornar tão burocrático. Na realidade, eu vou ser bem sincero, eu não acho simples. Eu tento fazer a minha e não tenho tanta facilidade assim. Em que pese ser advogado e tudo, a parte burocrática eu ainda acho que deveria ser bem mais simples. Na lei é muito simples, porque juntou tudo em um único pagamento. Mas você manter a alimentação do E-Social, digamos assim, requer um certo tempo. Você vai ter que se familiarizar, entendeu? É porque, na verdade, e aí se a gente for abranger todos os programas, eu entro na própria questão do INSS. Meu INSS é complexo, né? Eu acho que a ideia é muito boa, mas ainda existem os entraves. E aí vai para a parte tecnológica e nem todo mundo se adapta. O meu INSS, fazendo esse paralelo, eu bato demais. Gente, se a gente pegar idosos, pessoas semi-analfabetas, porque assim, o mundo digital realmente ele domina. Hoje a gente pensar isso, há uma facilidade muito. A gente mesmo, advogado, que agora a gente está lidando com o PJE, eu até brinquei ontem, eu apanhando do sistema, porque embora eu mexa em alguma coisa, existem determinados programas que a gente sente dificuldade, mas eu acho que aí não é nem a questão legislativa. A lei foi legal, mas seria mais uma adaptação técnica, né? Dos próprios programas serem mais simples. Serem mais intuitivos. Mais intuitivos. Olivia, e aí como é que fica a situação daquela funcionária que não quer que assine a carteira? Ela chega e impõe, não, eu não quero que assine a carteira, eu recebo um benefício social do governo, eu quero me aposentar como rural, a gente sabe que na nossa região isso é muito comum. Como é que a gente faz? Porque para o empregador, eu vou sendo bem direto, é vantajoso você pagar o INSS, você pagar cadastrado no E-Social, na carteira, porque você paga um valor baixo, relativamente baixo, não é tão oneroso como você ter um empregado urbano, rural, né? E você passa a ter uma espécie de seguro, que é o INSS. Exato. Quer queira, quer não, o INSS não é diferente de qualquer outro seguro que você contrata de forma particular. Por exemplo, o seguro do seu carro. É um valor que você paga querendo não usar, mas você pode precisar em situações de necessidade. O INSS vai abranger desde doença, de acidente, de prisão, invalidez por idade ou invalidez por doença, e aí por diante, né? Então, para o empregador, ele não pagar o INSS, ele pode vir a ter que assumir, de alguma forma, uma responsabilidade civil por um acidente, sei lá, um pensionamento de um acidente de trabalho ou algo desse tipo. E pelo valor que se paga, é vantagem pagar. Então,
Mas muitas vezes o empregado não quer que assine. E aí, o que é que se recomenda para o empregador nesse caso, doutora? Rapaz, isso aí é muito comum mesmo. Eu até digo assim, o brasileiro, ele às vezes ele traz essa coisa daquela vantagem imediata, né? O empregado, ele pensa justamente na vantagem, no que ele está economizando ali e esquece a longo prazo as consequências daquilo. Jonas, às vezes que me chegaram com essa indagação, a minha orientação é não contrata. Eu não contrataria, certo? Por que eu não contrataria? Aí eu disse, vai ser beleza, vou economizar alguma coisa aqui, né? Algum valor do próprio INSS. Para o empregado, ele vai estar achando bom porque vai poder acumular. Às vezes ele está ainda recebendo seguro-desemprego. Eu vejo muito essa situação. Deixa eu terminar de receber as parcelas do seguro. Quando terminar, você anota a minha carteira. Fica aquele período que a gente chama de período clandestino, né? A gente já usa até essa expressão de clandestinidade daquilo ali. E aí, é como você está colocando. Vai que acontece alguma coisa com aquele funcionário, o encargo vai todo para o empregador. Sem falar que aí vai da nossa vivência, e a gente já viu que às vezes é aquele empregado que diz assim, eu não quero que anote, porque eu quero me aposentar rural, que aí é uma fraude que ele já vai estar fazendo. Ou então recebo um programa do governo, que é outra fraude também, que ele vai estar e você vai estar pactuando com aquilo ali. Acontece o quê? Quando termina o contrato de trabalho, de repente, ele se vê chateado com alguma coisa e entra na justiça pedindo justamente o quê? Todo aquele período clandestino. E aí, em vez de você ter que passar todo o período do contrato pagando mês a mês aquela contribuição, dentro de uma reclamação trabalhista, você vai pagar tudo aquilo ali de uma vez, com juros, correções, multas. Então, assim, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Então, quando eu não aceitaria, eu não aceitaria na minha casa alguém que quisesse trabalhar, né? Sem estar com a carteira anotada. O período clandestino, não anotar a carteira parece muito vantajoso na hora, mas pode causar um prejuízo muito grande, né? É um prejuízo muito grande que não vale a pena o risco. Então, conversa com a pessoa e é interessante o que você falou, porque normalmente a resistência vem do empregado, né? É um direito que é dele ter a carteira assinada, né? A carteira assinada é uma proteção, é uma garantia para o empregado. E normalmente a resistência na anotação dela, muitas vezes vem do próprio empregado, porque ele quer ter alguma vantagem imediata. Olivia, justamente por isso que o direito é indisponível. Exato. Justamente por isso que ele não pode abrir mão desse direito. Então, assim, por isso mesmo não há essa opção de se negociar. Não é isso? Exato. Exatamente. Vamos lá, Olivia. E com relação à jornada de trabalho? Qual seria a jornada de trabalho padrão? Existe um limite? Pode-se exigir horas extras? Como é que fica com relação ao empregado doméstico, com relação à sua jornada de trabalho? Essa é outra dúvida que com certeza surge muito, para mim surge muito. O que é que você me diz? Deixa eu mandar um abraço, Olivia, antes. Mande! E eu não vou mais lhe chamar de doutora, certo? Eu vou chamar de Olivia, porque você é minha colega de sala, minha amiga. Eu só lhe chamo Jonas, eu já estava achando estranho, eu estava para pedir já, que você parasse, eu acho esquisito. Mas eu queria mandar um abraço para Tereza, para Mariana, né? Que também nossos colegas de salas formamos juntos. Estão aqui nos prestigiando, mandando abraço aqui, mandando palminhas. Então, um abraço, pessoal. Eu vi Lígia, vi aluno, vi Samila entrando, Jéssica. Então, eu tenho uma galera aí que também está acompanhando a gente. Muito bom ver vocês por aqui. Mas... Então, vamos lá? Já vamos lá. Sim, a jornada. Foi falar do povo. A jornada... Então, vamos lá. Como é que fica essa questão da jornada, Olivia? Pronto. Você pode nos detalhar melhor como é que fica? A jornada vai seguir a linha da própria Constituição Federal para o trabalhador, né? Prevê a questão das 44 horas semanais. E isso vai se aplicar também à empregada doméstica, ao empregado doméstico, né? E a necessidade do controle.
que isso sempre foi muito problemático, na verdade, porque é aquela ideia que ela está em casa, então ela estaria disponível sempre, né? E não estaria nessa regra dos 44, das 44 horas. Até 2015, isso caminhou de forma muito tranquila. Foi um baque que muitos empregadores sentiram. Muita gente reclamou, por quê? Porque se passou a ter a necessidade desse controle, desse limite de horas, né? Que é justamente um ponto que vai para a dignidade do trabalhador doméstico. Então, o que extrapolar essas horas, ela vai estar sujeita, sim, ao pagamento de horas extras, com o adicional de 50%, né? Sendo que a legislação permite compensação. Se, de repente, naquele dia trabalhou 1 hora, 2 horas além do normal, né? É permitido que aquelas 2 horas se formem, desde que haja o acordo, aquilo ali vai ser devidamente compensado. Então, isso... E aí entra num ponto que eu acho que faz bem da página, né, daqui do perfil, é justamente esse controle de jornada. Porque tanto vai ter a limitação das horas, como vai ter também a necessidade do intervalo, né? A questão do intervalo entre a jornada, que é aquele da refeição e descanso. Muita gente sempre acha que o intervalo entre a jornada ele só serve para o trabalhador ir lá e comer. Mas o objetivo é justamente que ele possa se recarregar. Né? Então, há necessidade realmente de parar, comer, descansar para retomar as atividades. E a empregada doméstica ele também vai ter direito a isso, e isso tem que estar registrado direitinho. Né? A supressão desse intervalo vai gerar, até pode vir a gerar, né, justamente esse labor extraordinário. Né? Então, às vezes, o empregador ele confunde de estar ali, estar à disposição, e muitas vezes esse intervalo ele é tirado dentro do ambiente de trabalho, aí acontece o quê? A empregada tá lá, tá comendo, termina de comer, já tira o prato, vai lavar a louça. Né? Às vezes eu acho que tem que ter um cuidado nisso, né? De garantir a pausa, justamente para não desconfigurar que houve esse intervalo. Né? Que aí, inclusive, por uma peculiaridade do próprio emprego doméstico, a lei permite que seja reduzido, né? Exatamente. Que o empregado urbano e rural é de 1 hora, e para o empregado doméstico pode ser reduzido por acordo individual para meia hora, né? Exato. Pode chegar a questão dos 30 minutos. Agora, o importante o quê? Tá bem registrado, tá bem consignado. Isso aí. Isso é uma grande dificuldade, Olivia. Eu não conheço nenhum empregador que consegue manter um controle, empregador doméstico, que consegue manter o controle da jornada. Para quem não entendeu o que seria esse controle da jornada, é o ponto. Bater o ponto. O empregado doméstico, ele tem que bater ponto desde 2015, como um empregado qualquer. Então, o empregador doméstico, ele tem que ter essa cautela, porque uma das obrigações que ele tem no contrato de trabalho é manter esse controle da jornada. Se ele não manter, ele pode ser multado, se tiver uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Ele pode, em sendo processado, que seja cobrado por esse empregado essas horas extras, ele pode ser condenado por não ter o controle de jornada, porque ele passa a ter a obrigação de provar por outros meios que o empregado não fazia horas extras. E a questão, quem fica com a obrigação de provar numa relação de emprego doméstico fica prejudicado. Porque como é que você vai provar por testemunha, por exemplo, quem é que anda na sua casa que não é seu amigo íntimo ou sua família? Da mesma forma para o empregado, como é que ele vai conseguir provar se não tem ninguém na casa que não tenha uma relação parcial? Então, assim, essa obrigação, eu costumo dizer que se você tiver o controle da jornada, você ganha, e se você não tiver, você perde. Você é empregador. Pode até fugir dessa regra em alguns momentos, mas é muito importante o controle da jornada. E você controlar no livrinho ou na folhinha é horrível, porque sempre tem rasura, sempre tem, não pode ter aquele ponto britânico de 7 às 11, de 1 às 5, de forma alguma, vai invalidar o ponto. Aí é mesmo então, que nada, né? Exatamente. Da mesma forma, o ponto cheio de rasura também não vai valer de nada. E tem mais, se o ponto for assinado todo num momento só, também não vai valer de nada.
Já vi a Ficar história aquela da mesma caracterizada bem caneta, né? direitinho lá, que o cara preencheu 7-1, saiu de 11-1, tal, tudinho, com a mesma letrinha, com a mesma canetinha, tudo A bonitinho. mesma... Uma Então, vez eu vi uma observação dessa história da caneta. Você usava a mesma caneta todo dia, durante um mês. Então, embora possa acontecer, mas para a gente ver o quanto é sensível, né? O quanto a análise vai. E realmente, nessa hora, o encargo vai ficar da prova, né? Para a questão do empregador. Eu acho muito isso se sensível. ele não tiver o controle da jornada. É. Então, aí entra um pouquinho no Face Ponto, que eu acho uma ferramenta espetacular para o empregador doméstico. Ele consegue, sem um custo inicial, como comprar um relógio de ponto que custa R$3.500, R$4.000, ele ter o controle de uma forma organizada, utilizando um celular, um tablet, pode ser o celular do próprio empregado, pode ser o celular do empregador, pode ser um celular, um smartphone que ele tem encostado, um tablet que ele tem encostado, às vezes o tablet da criança, só vai ser utilizado por 30 segundos em cada batida. Ele consegue registrar organizadamente esse ponto, de uma forma legal, juridicamente perfeita. Ele consegue controlar o banco de horas, que é permitido pela lei complementar 150. Então, assim, seu empregado chegou atrasado, você não vai precisar ter aquele desgaste de dizer que ele está lhe devendo uma hora. Automaticamente isso vai ficar registrado no banco de horas dele, para no dia que ele passar aquela uma hora e ele vinha dizer, eu passei uma hora, você vai dizer, vamos olhar aqui no sistema. E o sistema vai lhe dar todo o subsídio para você não ter nem esse desgaste. Então, assim, é uma ferramenta espetacular. Inclusive, o preço para empregador doméstico é um preço módico, certo? Bem em conta mesmo. Quem quiser saber os custos, é só falar aí no direct do Instagram, que vai ser respondido quais são as condições e tal. É bem tranquilo, não precisa de um investimento inicial. É um valor módico mensalmente, não dá um lanche, um jantar nem nada por mês. E você passa a estar cobertado para fins de registro de jornada. Teve uma pergunta aqui, viu, Olivia? Thalise, um grande abraço, advogada, enfermeira, minha sócia, empresária. Ela perguntou aqui, o empregador que liberar o empregado doméstico na pandemia, poderá requerer o cumprimento dessas horas após a pandemia? E aí, doutora Olivia, você chegou a analisar alguma coisa nesse sentido? Pronto, a questão da doméstica na pandemia tem gerado muita discussão, né? Eu acho que a pandemia ela é bem atípica, então a gente, e aí eu coloco advogado, juiz, todo mundo está envolvido porque tudo é novo. Eu digo assim, a gente está numa situação que era imprevisível. Hoje eu digo que eu estou mais acostumada, mas o primeiro mês eu ficava, é sério que isso está acontecendo, eu ainda sem acreditar. Então, todo dia a gente está se deparando com situações atípicas. E a empregada doméstica, quando a gente vem envolver a questão da pandemia, ela é bem peculiar, né, da questão do emprego em si e justamente de compensação da necessidade, libera, não libera. E assim, o que é que se estabeleceu por hora? Que há a possibilidade, sim, dessa compensação. Então, se você dispensar, né, ela não vai estar trabalhando, mas ela vai estar recebendo. E aí você vai pactuar de forma expressa, né? Uma eventual compensação de horas. Agora, sim, como a gente já está estendendo há muito tempo, né? Ver como funcionaria essa questão das horas, mas é possível. A primeiro momento, se sugeriu o quê? Férias remuneradas. A antecipar algum período de férias que tivesse, remunerando direitinho, lembrando que 2 dias antes vai ter o pagamento com o texto de férias, então tem essa possibilidade das férias, né, para a doméstica. Ter a possibilidade da compensação também, de você deixar ela em casa, remunerar, inclusive com recolhimento do FGTS e tudo, e procedendo posteriormente com essa compensação. Lembrando o quê? Que caso ela esteja doente com Covid ou mesmo ainda sob suspeita para cumprir quarentena, ou ainda que alguém da casa, né, esteja com suspeita, esteja adoentado, ela vai ser dispensada e nesse caso não há compensação. A gente vai ter 2 situações aqui. Uma, tá todo mundo bem, sem nenhuma suspeita.
É simplesmente para garantir o fique em casa, a possibilidade dela estar em casa, não deixar de receber a remuneração dela e depois vocês fazerem um acordo de compensação. Ok, aí. Ou férias ou compensação. Agora, se ela está doente ou sob a suspeita de Covid, porque hoje, infelizmente, os resultados demoram a sair. A pessoa apresenta algum sintoma, está sob suspeita, mas o resultado do exame, se a confirmação pode demorar. Nessa situação, ela vai para o isolamento. E nesse isolamento, ela não vai estar trabalhando e a remuneração dela vai estar resguardada sem a necessidade de compensação. Da mesma forma, se alguém na casa estiver com a doença, né? Justamente para não expô-la a isso. Então, sei lá, alguém na casa onde ela está trabalhando adoeceu. Eu acho que é até uma questão de bom senso, de humanidade, você imaginar que não vai expor o empregado, né? É uma questão de inteligência para que não haja contaminação, né? No caso. Mas se eu lhe Ponta a ponta, no caso. disser, se eu lhe disser, Jonas, que eu me deparei com essa situação, uma empregada desesperada, porque ela morava com a mãe, grupo de risco, a patroa estava doente e estava exigindo que ela fosse trabalhar. Então, nem sempre a gente conta com o senso de humanidade ou bom senso, né? A orientação, infelizmente, eles ficam entre essa questão do emprego, do medo de perder o emprego, mas nesse caso, ela não trabalha e vai ser remunerada, não há necessidade da compensação, porque está sendo justamente para assegurar a questão da saúde dela, né? Então, quem tem bom senso, eu digo, é o tipo de coisa que você não precisaria nem normatizar, né? Já era algo que você não ia expor uma pessoa a isso. Mas a legislação hoje, né, o que está se vigendo é essa proteção. Olivia, aqui também foi uma participação de Sorieda, também com relação à questão da pandemia, vai ao encontro que foi perguntado por Thalise. Tem um ponto que é muito interessante, que a suspensão do contrato de trabalho subsidiada pelo governo, que é previsto para os empregados urbanos e rurais, também abrange os empregados domésticos. Então, assim, se você não vai ter a necessidade da prestação do serviço, acha por bem resguardar a sua família e a família do seu empregado, você pode suspender o contrato de trabalho, está se vendo se vai se prorrogar esse direito, né? Até então foi possível, até esse mês agora. Então, quem pegou do começo da pandemia podia ter suspendido o contrato de trabalho e quem ia estar pagando o salário era o governo, né? Através do auxílio emergencial, que não se restringe aos R$ 600, e sim as parcelas como se fosse parcela de seguro-desemprego. Então, assim, a maioria dos empregados domésticos recebem um salário mínimo. Então, vai estar mantido, vai continuar recebendo um salário mínimo pelo governo. Eu digo isso, empregados domésticos de empregadores próximos a mim, essa foi a solução que eu sugeri e foi feito. O empregado está recebendo pelo governo, está satisfeito. E, assim, quando terminar a pandemia, vai retornar ao trabalho normalmente. Então, assim, essa talvez seja a grande saída. Agora, infelizmente, o prazo que foi dado pela medida 936 já está se encerrando ou se encerrou, certo? Então, assim, está se tramitando a prorrogação por mais tempo dessa realidade, né? Então, que eu acredito que vai ser prorrogado. Eu acredito que vai acabar sendo prorrogado. Agora, é bom acompanhar quem ainda não fez, porque, por exemplo, pelo que a Soriedna falou aqui dela, ela está pagando o salário. Então, talvez você possa não ter esse custo, porque o governo está arcando com isso, como fomentador da manutenção do emprego, entendeu? Para que os empregadores domésticos não dispensem os seus funcionários, não só os domésticos, como também os urbanos e rurais. Então, as medidas trazidas para os empregados urbanos e rurais, para fomentar a manutenção do emprego deles, também foi feita para os empregados domésticos. Então, é uma recomendação bem interessante para se acompanhar, e se for o caso, quem não entrou ainda, assim que aprovar a prorrogação, já entrar novamente. Já entrar, né? Tá certo? Eu acho que muita gente ficou na expectativa, na verdade, de que da própria duração da pandemia, né?
Até porque quando adere, vai ter uma estabilidade e tem a própria burocracia. Eu vi algumas pessoas que receberam logo, algumas pessoas que demoraram. Então, às vezes, essa ideia do aderir, da formalidade, daquela dificuldade que a gente vinha falando, que às vezes existe em alguns programas, acabaram por não optar. Agora, como vem se prorrogando, e eu acho que isso vai acabar pesando e onerando, né? Agora vai ser interessante. Eu acho que muita gente se segurou no começo, e aí vai tanto para o empregado doméstico como o empregador mesmo. Eu conheço alguns que ou que aderiram e agora estão com a corda pelo pescoço, Não, E tem aqueles. Pode falar. inclusive, Olivia, só tem que se considerar que muitos dos empregadores domésticos tiveram suas rendas significativamente reduzidas, né? Quem é empresário teve seu baque, na maioria das empresas enfrenta grandes dificuldades econômicas. Quem é trabalhador, muitos tiveram perda de ganhos de comissões, ou até mesmo o patrão optou pela suspensão do contrato de trabalho dele e para quem recebe mais que um salário mínimo, ele não recebe o valor integral, né? Então, teve uma redução do seu salário. Então, muitos empregadores estão em grandes dificuldades. Se não tiver essa solução de ficar subsidiado o contrato de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho pelo governo, pelo Estado em geral, muito desemprego de empregado doméstico ia haver, muito desemprego mesmo. É o efeito cascata, né? É o efeito cascata, exatamente. Então, assim, tem que ter essa cautela, tem que ter esse cuidado para poder ser viável financeiramente, manter o empregado doméstico até enquanto normalizar. Não é isso? Exatamente. Olivia, outra coisa que também me perguntam muito, e foi uma solução que eu já dei para muita gente, e se eu não tenho a necessidade de trabalho por 8 horas? O meu empregado trabalha só, sei lá, eu só preciso dele por 4 horas, por 5, por 3. Não preciso todos os dias na semana. Preciso só, um exemplo, a gente viu aqui que a partir de 3 dias pode ser caracterizado o emprego doméstico, né? Mas se eu preciso só por 3 dias ou só por 4, eu vou ter que pagar o salário mínimo, férias em cima do salário mínimo, recolhimento de FGTS e INSS em cima do salário mínimo, ou é possível haver uma proporcionalidade com relação a isso? Jonas, nesse caso vai ser o contrato por tempo parcial, né? O contrato parcial, que aí a legislação da gente permite tanto nos contratos gerais de trabalho e é aplicado ao empregado doméstico, até 25 horas por semana. Né? Até 25 horas semanais, se enquadrar aí, você vai poder fazer o contrato. Lembrando que tem que ser anotado na carteira. Às vezes, eu vejo muito quando vai para o emprego doméstico, a ideia do meu período. Minha casa é simples, é pequena, a pessoa não precisa passar o dia todo. Ela, de manhã, às 4 horas diárias, é o caso que eu vejo mais comum. Nesse período, ela já dá certo, já atende a minha necessidade. E aí, vai para a questão dos encargos. Não, então eu quero alguém só meio período. Então, é possível a contratação, né? É o que a gente vai falar do contrato de tempo parcial. Agora, isso tem que ser registrado, inclusive fixando, né? Que é o tipo de contratação, que é uma contratação diferente. E aí, a partir do salário, a remuneração, ela vai ser proporcional. Lembrando que esse trabalhador tem que ter a carteira assinada, a questão das quantidades de horas proporcional que ele trabalha, vai para as férias, vai ter direito a férias, tudo direitinho. E vai seguir justamente dentro dessa proporcionalidade da contratação. Né? Há essa limitação de até 25 horas semanais ter essa possibilidade do contrato parcial. Agora, é muito importante que se registre essa peculiaridade da contratação e que o contrato ele seja, sim, né, anotado na carteira de trabalho. É interessante porque tudo que se busca é para eu vou ter que anotar a carteira. É um medo tão grande que as pessoas têm desse registro da carteira, né? Mas que, como a gente falou anteriormente, é uma segurança. E é interessante, e eu digo sempre, nas relações de emprego, é muito importante pecar pelo excesso mesmo. Né? Que haja a formalização desse horário, que isso fique fixado, de ser um contrato de tempo parcial, porque aí vai refletir justamente
nas verbas. Então, no trabalho doméstico é totalmente possível, viável, é bem interessante que haja isso, né? A única coisa que eu pelo menos oriento, peço muito cuidado, é justamente de sempre registrar, de sempre deixar bem Evitar ter um registrado. prejuízo por falta de organização, né? Muita Exatamente. gente paga tudo direitinho, tem tudo, tudo certo, tudo os pingos nos is, só não tem a organização de manter os documentos, de organizar, de arquivar os documentos, e isso é fundamental. É muito bom, foi a mesma situação que a gente falou do registro da jornada, né? Tem que Exato. ter, quando você passa a ser empregador, você passa a assumir algumas responsabilidades de organização mesmo. Você é o gestor daquele contrato de trabalho. Como gestor do contrato, você que está à frente, você tem que ter um mínimo de organização. E aí, quando você não tem, às vezes você paga duas vezes pela mesma coisa. E E eu é acho que é o que interessante que você ninguém quer e falou, ninguém acha justo, né? que às vezes a gente tem o caso que às vezes o medo é tão grande, né, de dar anotação, de você legalizar. Eu já peguei situações que a pessoa fazia tudo, 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 tudo. Pagava férias, pagava décimo, tinha todo aquele cuidado, mas não formalizava nada, né? Aí, a partir do momento que você não organizou, é o velho ditado, pagou mal, vai pagar duas Duas vezes. vezes. Vai pagar duas Quando você não formaliza e não se organiza, você fica à mercê da boa-fé da outra parte. Então, vai Exatamente. boa-fé da outra parte, ok. Mas a gente sabe que pode não haver, né? E a gente Exatamente. só conhece uma pessoa quando você está em conflito com ela, né? Enquanto tá tudo tá em lua de mel, é uma beleza, né? Indo para a Então, história da relação familiar, né? Que a gente até brincou que o empregado doméstico ele acaba fazendo parte do convívio familiar, então é muito parecido. É como no regime de casamento. Ele vai ter importância não é na hora que você está casando, vai ser na hora do de divórcio, do rescindir, conflito, exatamente. da É dor, verdade. daquilo ali que você vai apresentar. Então, é possível o contrato a tempo parcial, aí vai ter todo o cuidado do registro da jornada, do registro do tipo de contratação e sempre a anotação da CTPS. Sim, sim. Até foi perguntado aí por Soriedna também se por quanto tempo você tem que manter o arquivamento desses documentos, né? Pronto. Ótima pergunta. Porque aí vai pensar assim, caramba, eu vou ter que passar anos e anos com um catatal de papel, né, guardado. Soriedna, o que a gente pede, o que a gente orienta é dentro dos prazos prescricionais das ações. Né? A Justiça do Trabalho, e aí vai se enquadrar para o empregado doméstico também. A gente conta com dois prazos prescricionais. A gente tem a bienal, que são 2 anos após o término do contrato de trabalho, que aí é o tempo que o empregado tem para entrar com a ação. Né? E tem a prescrição quinquenal, que são as verbas que ele vai poder exigir, que é justamente dos últimos 5 anos. Então, é importante que tenha essa documentação justamente do quê? Daqueles últimos 5 anos. Caso ele venha reclamar, venha questionar, você vai dizer que o que é que está pago. Então, quando vier férias, 13º, hora extra, os cartões de pontos, registros, o que é que ele ainda pode pedir? Ele pode pedir os últimos 5 anos. Então, eu tenho que ter prova de que paguei o quê? Os últimos 5 anos. Então, recomendado é que esse arquivo, né, ele exista por esse período. Depois dos 5 anos, tem ocorrido a prescrição de eventual verba, então já não há essa necessidade. Eu costumo dizer que você tem que manter os últimos 5 anos e depois do contrato de trabalho, você segurar por 2 anos. Depois dos 2 anos, você pode tocar fogo, né? E aí, até complementando também, falar um pouquinho também mais uma vez sobre o FacePonto, que o controle da jornada fica armazenado em nuvem, a documentação, né, de forma segura pelos 5 anos. Então, você fica totalmente seguro sem ter que armazenar um monte de papel em casa. Então, Eu mais um imagino ponto 5 muito positivo. anos. Eu imagino 5 anos de todos os dias De esse ponto. registro de todos os dias. Então, assim, você tem de uma forma segura e organizada o armazenamento da jornada de trabalho do seu funcionário, sem você precisar de se preocupar com esse armazenamento. Porque a empresa vai armazenar isso para você. Ah, eu vou rescindir o contrato com o FacePonto. Como é que a gente vai lhe fornecer de todo o período o arquivo
do seu controle de jornada. Você não tem perigo de perder. Às vezes até o controle físico, né, que fica lá, o relógio de ponto e tal, ele às vezes pode perder as informações da memória. Já vi casos de empresa que choveu e molhou. E ele não prestou mais. E aí Em foi um casa grande mesmo. problema. Em Em casa casa. mesmo, papel molha tudo, né? Dá cupim. Então, mais um ponto positivo aí para o FacePoint. Tá certo? Olivia, ainda falando um pouquinho sobre essa questão da empregada doméstica, com relação aos feriados. Como é que fica? É outro questionamento, vários empregadores. Rapaz, o feriado é o dia que eu mais preciso do empregado doméstico. Como é que eu faço? Eu tenho que liberar em todos os feriados? Eu posso liberar só em alguns? Como é que fica isso aí? É como a gente vem pontuando desde o começo, né? O empregado doméstico é um empregado como outro qualquer e ao longo do tempo realmente eles foram adquirindo direitos. Eles vão ter direito à folga aos domingos, né? E aos feriados também. É garantido a eles isso. O que é que se pode fazer? O que é que se garante? É a possibilidade da compensação ou da remuneração extraordinária. Lembrando que aí, quando você vai remunerar de forma extraordinária, se não houver uma compensação posterior desse trabalho no feriado, vem com o adicional dos 100%. Né? A hora extra comum é 50%, e no mínimo 50%. Se quiser pagar mais, não tem problema. Mas é o mínimo de 50%. Quer, homem? Vai que acontece, Vai né? que, né? Vai que não há proibição de se pagar mais, mas é no mínimo 50%, sendo que o trabalho nos domingos e nos feriados, né, aí a hora adicional, ela tem um adicional de 100%, né, justamente porque é aquela história, é a hora que a gente mais precisa, mas se a gente parar para pensar também, é o momento que o empregado ele vai ter a convivência dele com a família, né, o descanso dele também. Acontece muito em feriado de querer viajar, levar o empregado doméstico, às vezes ele vai ter um feriadão aí da Semana Santa, Carnaval, eu quero ir para o Rio Grande do Sul e eu queria que a empregada fosse. Muita gente acha que está fazendo o favor de estar levando a empregada para conhecer o Sul, né? E esquece um pouquinho que, embora seja uma viagem, mas aquela pessoa está viajando a trabalho. Então, é possível que ele acompanhe? É possível. Agora, vai exigir que haja a respectiva compensação, né? E aí vai verificar a questão de folga ou a própria remuneração dessa hora extraordinária. Né? Então, Na realidade, é muito vantajoso compensar. Né? Você pagar uma hora 100% é muito caro e muito desgastante. Então, assim... Mas às vezes a pessoa não quer abrir mão, né? Não, realmente, se você não tem como dar a folga em outro dia, é muito complicado, mas você vai ter que pagar mais caro por isso, bem mais caro, né? Então, assim, o fato da legislação possibilitar a compensação é uma ajuda muito boa para o empregador. E Mais uma vez, eu tenho que vender meu peixe, Olivia, eu não posso deixar de vender. Eu não posso deixar de vender meu peixe. Essa compensação fica muito bem organizada lá no Facebook. No Facebook. Né? Você vai colocar lá, o dia do feriado ele vai bater o ponto normalmente, e lá na frente ele vai compensar no banco de horas aquele dia que ele não trabalhou e vai conseguir manter esse equilíbrio de uma forma organizada. Jonas, e eu digo mais, assim, pelo menos eu já vi muita situação. Assim, é interessante para o empregador e também é para o empregado, sabia? Eu já vi muita situação que o empregado ele preferia o descanso do que a hora. Porque uma vez eu vi um raciocínio bem interessante de que quando você tá... Óbvio que isso vai na proporção da quantidade, do tempo, né? Que a hora extra você não deixa de estar vendendo sua saúde, né? E sua vida em si, o seu direito à desconexão. Então, para o empregado, e aí eu vou à linha até do empregado doméstico mesmo, porque ele acaba vivendo muito mais a realidade daquela família para a qual ele trabalha do que a própria família dele. Então, é interessante o momento da pausa, da folga, para que ele possa também ter essa convivência com a família. Por mais que você diga assim, a hora é 100%, mas eu já vi situações que o empregado diz assim, eu preferiria
a folga, a compensação para poder ter a convivência familiar, o descanso, né? Aquela desconexão de sair um pouco do núcleo de uma outra família. Porque mesmo que se sinta em casa, que seja bem tratado, que o ambiente seja ótimo, que eu gosto muito dos patrões, mas assim, a possibilidade de conviver com o marido, com os filhos, de poder fazer um programa familiar deles, né? Eu pessoalmente, eu gosto da ideia da compensação. Eu acho que é bom para não onerar tanto o empregador, mas para o empregado também é importante. Porque quando a gente passa a ver tudo como matemática e só dinheiro, esquece um pouquinho dessa parte de convivência e da própria dignidade. Né? Como a gente fala muito que o trabalho ele é fonte de dignidade, no sentido de que vai possibilitar... Eu bato muito isso com os meus alunos, que é essa história dele poder ter o dinheiro para consumir, mas que ele não precisa só do dinheiro. Eu já peguei situações que a pessoa fazia tanta hora extra, trabalhava tanto, conseguia dar uma vida boa, confortável para a família, mas não conseguia conviver com a família. Os filhos estudavam num colégio bom, tinham um padrão de vida bom, mas aquela convivência estava prejudicada. E às vezes o empregado doméstico ele acaba tão absorvido lá dentro do lar do patrão que ele acaba não convivendo com a família dele, né? Então, quando a gente vem para essa questão da compensação, né? Eu gosto. Eu acho que é uma coisa que você vai possibilitar coisa boa pro empregado, pro empregador, da questão de repente ele não tá pagando uma conta tão alta, né? Mas também vai estar viabilizando que o empregado ele consiga se desconectar e ter uma convivência familiar, que isso aí também vai fazer parte da dignidade dele. Às Até vezes, ele desestressa e vem trabalhar mais tranquilo depois, né? Mas, sem dúvida. Principalmente quando cuida de criança e tal, tem que ter um momento de descanso, porque fica até a questão do bem-estar do seu filho, da sua família, né? Então é bem interessante nesse sentido. Olivia, muitos elogios aqui a você. Você é uma professora muito querida, sempre muito homenageada. Estou vendo aqui, ó, professora top, linda, competente é ela, Olivia, maravilhosa demais. Então, obrigada a todos. Nosso tempo está encerrando. Nós não temos já. Nós temos aqui um pouco mais de 1 minuto, mas assim não vai dar tempo para a gente responder muitas outras coisas. Então, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de participar dessa live com a gente, de poder dividir um pouco aí do seu conhecimento com as pessoas que estão sempre em busca de informação. A relação de emprego doméstico é algo do nosso dia a dia. É importante que a gente saiba, empregados e empregadores, de como conseguir ter esse relacionamento da forma mais saudável possível. Então, eu acho que as informações que você trouxe para a gente foram muito, muito boas, muito claras. Tenho certeza que ajudou a muitos dos nossos seguidores aí do Facebook.Mossoró. Eu queria informar que a nossa live vai estar salva no feed, através do IGTV, e vai estar também no nosso YouTube, né? No caso, no nosso canal lá no YouTube. Que o link para acessar o canal do YouTube está na biografia do nosso perfil do Facebook. Então, Olivia, muito obrigado. Se quiser eu que agradeço. Despedir aí do pessoal, você tem aí 15 segundinhos. Foi um prazer enorme estar aqui. Espero voltar outras vezes. Muito sucesso. Adorei o projeto, adorei o tema, né? Que eu nem senti passar. Espero ter colaborado aí com vocês. Tudo de bom e sucesso. Obrigado, pessoal.